Fala pessoal, hoje iremos tratar sobre fundos imobiliários e falar daqueles que são os mais comentados atualmente. Os fundos de papel High Yield, aqueles que pagam altos rendimentos, proventos altos, e aqui verificar qual que é o risco de se investir nesses fundos imobiliários e verificar também se é interessante ou não ter esta modalidade de ativo, esses fundos imobiliários no portfólio. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Estamos chegando próximo a 100 mil inscritos, dá aquela força. Clica também no sininho para receber aviso dos próximos vídeos. Vamos em frente aqui verificar e conhecer alguns fundos imobiliários que têm a característica de pagar altos proventos, altos rendimentos. Então tem dividendos aí na casa de 17, 18% ao ano. É isso que a gente vê. E primeiro, antes de tudo, vamos juntos aqui aprender a pesquisar. Melhor que dar o peixe é ensinar a pescar, para que você mesmo conheça as ferramentas disponíveis, fazer uma pesquisa adequada. Então eu utilizo aqui também o site Status Invest, não é um merchandising, não é uma propaganda, é somente uma ferramenta que eu uso, que é de graça e é de fácil acesso. Eu clico aqui em busca avançada e no caso vamos pesquisar aqui fundos imobiliários. Clica em FIIs. Clicando em FIIs, a gente entra na parte aqui de busca por indicadores de FIIs. Vamos fazer uma busca avançada usando filtros. A gente pode fazer uma busca em todos os fundos imobiliários ou fazer isso por segmento. Eu clico aqui e posso pegar aqui o segmento de fundo imobiliário. No caso de hoje aqui, vamos buscar os fundos de papéis, ok? Então aqui é essa modalidade que a gente vai buscar nesse momento. Aqui na parte inferior a gente clica e a gente vai buscar aqui fundos imobiliários com altos dividendos. Então eu posso selecionar aqui o mínimo de dividendo que eu quero. Eu vou colocar aqui um mínimo de 10% ao ano. E no caso aqui eu vou buscar fundos imobiliários acima de 1 bilhão de patrimônio. Por que eu estou fazendo isso? Porque ao selecionar dessa forma eu já elimino aqueles fundos imobiliários menores. Quanto menor o fundo imobiliário, mais concentrado ele fica, menos CRIs ele tem e maior risco de crédito ele tem. Então tem também maior risco de mercado. Então para eliminar esse risco já da minha carteira, eu seleciono dessa forma. Você pode vir aqui também e eliminar os fundos imobiliários de menor liquidez, aqueles que têm negociação muito baixa diariamente. Assim você pode buscar somente aqueles que têm acesso à liquidez diária. E você clica aqui em buscar e vai vir uma relação desses fundos. Você pode fazer um download, exportar isso para o Excel e trabalhar, e assim você consegue fazer a pesquisa dos indicadores e verificar. Só que tem que entrar em cada relatório gerencial. Foi o que eu fiz aqui. Eu vou pegar esses fundos, vou pegar os 3 do topo que tem maior dividend yield, vou classificá-los, vou mostrar minha tela para vocês aqui, a parte que eu fiz, e eu já elenquei esses fundos imobiliários do maior para o menor. Então tá aqui na tela, a gente já vê aqui, começa no HCTR, vem o DEVA 11, o RECR 11, o REC 11, KNPI e assim por diante, né? Então temos aqui mais de 10 fundos imobiliários. É fazendo essa pesquisa que eu mostrei para vocês. E eu elenquei eles, eu coloquei aqui em ordem do maior dividendo para o menor. Esse foi o meu critério. Você pode utilizar o critério que achar mais adequado, tudo bem? E qual que é a ideia agora? Eu vou pensar aqui os 3 fundos imobiliários com maior dividendo para a gente conhecer cada um deles nesse vídeo e verificar quais são os riscos envolvidos e se vale a pena investir nesses fundos imobiliários, ok? Então vamos prosseguir. Começando aqui o HCTR, que tem o maior proventos conforme a pesquisa que eu fiz aqui. Ele está pagando 18% anual. Vem o DEVA 11 com 17%, o REC aqui com 16% anual, ok? Aqui também, já na minha pesquisa, eu já elenquei eles e tem também o preço sobre valor patrimonial. Então a ideia é buscar preço sobre valor patrimonial menor que 1. Só que é claro, quando aquele fundo imobiliário tem uma boa gestão, a gente acaba trabalhando com PVP acima de 1. E é normal, ok? E também tem o patrimônio aqui dos fundos imobiliários.
O HCTR tem 2,6 bilhões em patrimônio, é o maior desses três aqui. O DEVA11 tem 1,3 bilhões e o REC aqui ele tem 2,3 bilhões de patrimônio. E todos eles aqui são conhecidos como High Yield, altos dividendos. Mas como nada é de graça, não existe almoço grátis, todo dividendo, todo potencial de ganho maior, ele vem acompanhado com o maior risco. Então aqueles fundos imobiliários High Yield são aqueles que têm maior risco. E que risco é esse, Alexandre? São os riscos de crédito. Então esses fundos imobiliários eles investem em CRIs, em CRIs. São certificados de recebíveis imobiliários, são dívidas imobiliárias. Geralmente esses fundos eles investem em loteamento e tem o risco desses loteamentos, desses empreendimentos imobiliários, eles vierem a quebrar, a ter falência e não receber esse dinheiro de volta. Então esse fundo, quando ele empresta dinheiro para esses loteamentos, para esses empreendimentos, tem o risco desse dinheiro não retornar. Esse é o risco de crédito, é o conhecido risco de calote. Então quando acontece isso, quando investe com menores garantias, a gente vai verificar aqui que é importante olhar para as garantias desses fundos. Qual é a garantia da dívida? A gente vai verificar aqui como olhar isso aqui também. É um aspecto de segurança para a carteira. Então, e antes de tudo, diversifique o seu portfólio. Vai investir em fundo imobiliário? Eu não vou pegar somente fundo imobiliário High Yield. Eu posso até pegar um fundo imobiliário, mas eu vou pegar de tijolos, vou dividir por segmentos, shoppings, lajes corporativas, logístico, e assim eu diversifico, não fico dependendo somente de uma modalidade. Essa é a parte que eu tenho que deixar aqui como observação. Por quê? Porque o investidor ele tem que ter cautela, não é só olhar para o dividendos, tudo bem? Então dessa forma você tem mais segurança para o seu portfólio. Vamos em frente aqui, agora vamos olhar para a gestora, taxa de administração e participação no IFIX, tudo bem? Começando aqui com as gestoras, o HCTR tem como gestora a Hectare, ok? Essa é a gestora do HCTR. Já do DEVA11 é a Devan e do REC, do RSR11, a BRL Trust. Essas são as gestoras desses fundos. E a taxa de administração? O HCTR ele tem taxa de administração de 1% ao ano, mais a taxa de performance. Isso mesmo, esses fundos imobiliários são fundos imobiliários fechados, mas tem taxa de performance. É 10% do que superar o CDI. Então aquele pagamento mensal lá, aquele 10% que superar o CDI fica para o administrador e também para o gestor 10% do que superar. O DEVA11 tem 0,2% ao ano, uma taxa de administração bem menor do que o HCTR e 10% também do que exceder o CDI. Já o REC, ele tem aí 0,2% ao ano também, como o DEVA11, só que ele não tem taxa de performance. Então nesse quesito aqui, o REC ele sai na frente, ele tem uma menor taxa de administração, ok? E participação no IFIX, todos eles participam do IFIX. E o IFIX ele reflete a variação dos principais fundos imobiliários, ok? E aqui tem a participação de cada um deles no IFIX. É importante que eles façam parte do IFIX também por questão de representatividade. Vamos falar aqui da carteira. Qual que é a ideia? Esses fundos imobiliários, eles investem em CRIs. E vamos verificar aqui quanto que da carteira de cada um deles está investido em certificado de recebíveis imobiliários, ok? E a gente vai verificar a participação, quanto que esse fundo imobiliário tem em caixa, quais são os indexadores dessas dívidas, verificar aqui, e também quais são as garantias, o que é mais importante, o que está garantido dessas dívidas, será que essas dívidas realmente vão ser efetivadas, vão ser pagas no final? Então vamos começar aqui pelo HCTR. Eu entrei lá no relatório gerencial do fundo e pesquisei, é muito importante você fazer isso, entrar no relatório gerencial do seu fundo imobiliário. Então o HCTR ele tem 74% da sua carteira alocado em certificado de recebíveis imobiliários e 22% em caixa. Tem uma pequena participação de 2,2% em fundo imobiliário. Então esses fundos também ele compram cotas de outros fundos e mantém em carteira, ok? E aqui o que é interessante, vamos olhar para os indexadores do HCTR. 92% da sua carteira está atrelada
ao IPCA. Então ele atrela a sua dívida, ele empresta esse dinheiro para o empreendimento imobiliário e o que ele vai receber? Ele vai receber IPCA mais uma taxa. E a taxa média de toda essa dívida aqui do HCTR é IPCA mais 10%. Então vocês já podem perceber de onde vem o pagamento daqueles dividendos. Por que está pagando lá 17, 16, 18%? Por quê? Porque tem esse retorno aqui. Isso depende do IPCA. Ok? Então quando a inflação está alta, o IPCA ele reflete aí a inflação, é um indicador que mede a inflação. Então a inflação em alta, ele garante aí um maior pagamento de proventos, ok? Então se o IPCA diminuir também, essa dívida, o fundo imobiliário ele vai receber menos dessa dívida e vai repassar também um menor yield, ok? A gente tem que entender esse movimento. Tem aqui atrelado ao IGPM também, ao CDI e ao INPC, tudo bem? Aqui também tem uma alocação por segmento. Então são vários segmentos aqui que investem, então esses loteamentos, esses empreendimentos imobiliários, eles estão aqui diversificados por segmentos. Se você quiser pausar o vídeo e verificar aqui cada um deles, ok. O que é interessante também e que não pode passar despercebido de um investidor de longo prazo é pensar no risco. Investir nesse fundo imobiliário, quais são as garantias dessas dívidas? E se esses empreendimentos não derem certo? Esse fundo imobiliário ele investe em dezenas de CRIs. Então vê que a gente tem mais de 2 bilhões de patrimônio líquido. São dezenas ou até centenas de CRIs. E esses CRIs, quais são as garantias? O que esses empreendimentos colocam como garantia? Então a gente tem que buscar sempre cotas sênior, que a cota sênior é uma maior garantia desse CRI, desse CRI. Então aqui a gente tem cota sênior acima de 56% no HCTR, ok? Então é isso que a gente vai verificar. Tem cotas subordinada, mezanino, que é uma intermediária, e a subordinada é aquela com menor garantia, ok? Quanto mais cota sênior, mais garantia e menor risco, tudo bem? Vamos falar aqui do DEVA 11? Já na carteira do DEVA 11 ele tem 90% do seu portfólio investidos alocados em CRIs, ok? 7% em fundo imobiliário, em cotas de fundo imobiliário e 3% em caixa. Já percebe aqui que o DEVA 11 ele tem um menor caixa que o HCTR e 47% das suas alocações estão garantidas com cota sênior, uma maior garantia, tá? Então, vê que esse fundo imobiliário ele tem um pouquinho mais de risco do que o HCTR. E os segmentos? Aqui estão os segmentos: corporativo, loteamento, incorporação, shopping, energia. Então você pode parar aqui e ver também essa parte. E aqui estão os indicadores, o que cada indicador está pagando em média na carteira, ok? Então o que tiver aqui no IPCA tem aqui 10,36% mais o IPCA aqui pagando a dívida, que é a maior parte da carteira do DEVA 11, 94%, ok? Então tem um pouquinho aqui de IGPM, tem CDI e NPC, ok? Que é menor, né? São uma parte da carteira aqui bem menor. Eu peguei como exemplo um CRI aqui do DEVA 11, o CRI Eco Resort, só como exemplo para a gente ver como funciona. Fica lá em Caldas Novas, Goiás, tem um lastro pulverizado, é multipropriedade, tem cotas sênior e subordinada. Lembrando que a gente busca uma maior parte em cota sênior. E o que está pagando esse CRI para o fundo DEVA 11? Está pagando IPCA mais 9,5% ao ano, ok? Então, e tem aqui 100% já executada dessa obra. Só para a gente conhecer um pouquinho aqui dos CRIs da carteira. E agora, e o RSR 11? Ele tem aqui os ativos no seu portfólio, 92% em CRIs, 8% em caixa, em investimentos com liquidez diária, então esse aqui é o caixa do fundo, e 0,5% somente em cotas de outros fundos imobiliários. E aqui tem a distribuição por indexador, 77% do RSR 11 está pelo IPCA, tudo bem? E aqui estão o retorno médio da carteira do fundo. Então a gente tem que olhar aqui mais para o IPCA, que está pagando aqui aproximadamente aqui o IPCA mais uma taxa, e no acumulado dos últimos 12 meses o IPCA dando 12,1%, e a gente pega aqui mais a taxa contratada. Então é isso que o fundo, por isso que ele consegue pagar lá os 16%. Eu coloquei todas essas informações aqui mais interessantes em uma tabela
para a gente comparar. Então, o HCTR11, o DEVA11 e o RSR11, coloquei aqui. E deles, o que tem maior participação em CRIs, 92%, ok? Então, o HCTR a gente vê 92%, que é o RSR11. Já o HCTR tem 74% e o DEVA11, 90%. Quem tem mais caixa desses fundos? É o HCTR. De duas maneiras eu posso entender essa informação. Eu posso entender que a gestora não sabe o que fazer com esse caixa, né? E de outra forma eu posso perceber que esse fundo, mesmo tendo caixa, ele está pagando 18%. Imagina quando alocar esse caixa. Então eu posso entender essa informação de duas formas e a gente tem que interpretar. E você faça a sua interpretação. E a subordinação? Quem tem mais cota sênior aqui? Maior garantia, menor risco, o HCTR. Por quê? Porque 56% das suas cotas estão alocadas em cotas sêniores com maior garantia. Então, mesmo um fundo high yield, eu tenho maiores garantias e, em tese, um menor risco. Vamos falar um pouquinho dos rendimentos desses fundos? Como que a gente olha para os rendimentos? Não é somente olhar para os últimos 12 meses ou olhar para o último pagamento. Eu tenho que olhar para a média de pagamento desses fundos imobiliários. Então, pode ser que no último mês ou nos últimos 3 meses ele tenha pago um dividendo elevado, mas não quer dizer que isso aí vai se repetir no futuro. Tende que esse dividendo, que esse pagamento, ele volte para a média. Então é importante a gente olhar e tirar uma média aqui dos proventos. Eu peguei aqui no caso do HCTR e tracei uma média que está em aproximadamente R$ 1,50 por cota, ok? Um pouco menos do que ele pagou nos últimos meses. Aqui ele pagou R$ 1,70, R$ 1,80. Então a tendência é que volte para essa média, tudo bem? Então eu tenho que estar ciente e olhar sempre e buscar a média a ser recebida. Dividendos do DEVA11, vamos olhar aqui. Tracei uma média aqui também. Em junho ele pagou ótimo rendimento aqui, acima de R$ 1,50, e a média dele em aproximadamente R$ 1,15, R$ 1,20. Então espere receber o que está na média. E no caso do RSR11, também, olha em junho aqui como que ele pagou um dividendo alto. Quase aqui R$ 1,80 de proventos. Mas na verdade a média dele está bem mais baixa aqui. Está em R$ 1,15, R$ 1,17 de média. Então é isso que a gente tem que esperar. Não vou esperar aquele 1,80. Se vir, maravilha, show de bola. Mas se não, a gente tem que esperar um pouquinho menos. Tende a voltar para a média. Tudo bem? Então trace a média dos rendimentos desses fundos imobiliários. Então o que a gente fez aqui? A gente aprendeu a pesquisar, pegou os principais aqui, os que estão acima com dividendos maiores e olhou para a carteira. Então você tem que entrar no relatório gerencial do fundo e olhar para o fundo imobiliário, a sua alocação, quais são os riscos, conhecer os empreendimentos que esses fundos imobiliários investem, os seus CRIs, e assim você conhece o seu ativo. Quando tiver variação de preço, você vai passar a estar mais confiante, porque você conhece o ativo onde você está investindo. E é muito importante, faça a diversificação, busque ter mais fundos imobiliários de outros segmentos para você não ficar com o risco concentrado. E outra coisa, nunca olhar somente para o dividend yield. Aquilo ali é o reflexo, é a ponta da linha. A gente tem que olhar para as causas, olhar para o fundo imobiliário como um todo. E aí, gostou aqui do vídeo? Quais destes fundos imobiliários você tem na carteira? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e também, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!